15ª sessão ordinária, quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa e as pessoas que nos honram com a sua companhia, assistindo à transmissão da sessão pela internet nesta quarta-feira, 19 de maio. Vamos compor a mesa diretiva na ausência do presidente, primeiro e segundo secretário. Então, convido o Emanuel para que se faça presente para ser o primeiro secretário, Eli Stefanello, segundo secretário, e o vereador Claudino, para que seja o vice-presidente desta sessão. Apenas para informar a população sobre hoje eu estar assumindo a presidência da mesa diretiva, substituindo então o vereador titular, em decorrência de que o nosso amigo vereador Paulinho Zaquete se encontra afastado para tratamento médico. O colega vereador Paulinho testou positivo para a Covid e está internado em casa hospitalar para receber os cuidados necessários ao seu tratamento. Manifestamos nosso apoio ao nosso presidente, a quem direcionamos também as nossas orações neste momento de apreensão. Também o nosso amigo e colega vereador professor Chico, primeiro secretário dessa Casa de Leis, que também testou positivo para a Covid, também está momentaneamente afastado das suas atribuições. Importante destacar que 100% dos vereadores e servidores do Legislativo Municipal foram submetidos à coleta de exame e que os demais testaram negativo para a Covid-19. Antes de recebermos os resultados e tendo em vista a confirmação da presença de pessoas infectadas circulando nos ambientes da Câmara Municipal, então, todos os ambientes foram sanitizados para assegurar a sanidade do ambiente e diminuir o risco de contágio para os servidores e para os edis. Cabe destacar ainda que a curva de contágio está aumentando, subindo rapidamente, e se continuar desta forma, é muito provável que as medidas de restrição voltem a ser necessárias. Por isso, pedimos para a população que faça sua parte e respeite todas as orientações das autoridades da saúde. Também temos a ausência dos vereadores Maicon André, segundo secretário da mesa, e do vereador Volmir Gronfeld Reis, o Nene, também por afastamento médico. Convido o vereador Claudino para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando expulsarem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e perguntaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço então ao primeiro secretário, Emanuel, para que faça a verificação do quórum regimental para essa 15ª sessão ordinária. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Conferindo o termo de presença, contamos com a presença do nobre vereador Claudino de Lara, nobre Eli Stefanello, Emanuel Andrigufi, Marcos Edson Jandrei, Marili
Scott Bloemer, Ney Adair Palves e Paulo José Borges Cardoso. Verificada a existência do número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura. Coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 10 de maio de 2021. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovada a ata. Peço, então, ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente recebido. Começando pelo expediente recebido, temos o edital de convocação da Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde, município de Corbélia, Estado do Paraná, nos de suas atribuições legais e amparada na Lei Orgânica Municipal, por meio do presente edital, convoca a população para a realização de audiência pública relativa ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro 2021, a realizar-se no dia 27/5/2021, às 10 horas, nas dependências da Câmara Municipal, Rua Amor Perfeito, 1622, Centro, Corbélia, Paraná. Gabinete do Secretário, Corbélia, 10 de maio de 2021. Cleide Terezinha dos Santos Messias, Secretária Municipal de Saúde. Temos um edital de convocação também da CACENC. Ficam os membros do Conselho de Administração da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Civis do município de Corbélia, CACENC, triênio 2021-2023, convocados na forma do artigo 11º da Lei 287/92 e artigo 6º da Lei 845/2014, para comparecerem à reunião que será realizada conforme segue. Data: 26/5/2021, quarta-feira, horário 10h30, local: sala número 1 da CACENC, localizada à Avenida Minas Gerais, número 104, Centro, Corbélia, Paraná. Ordem do dia: lista de presença, aprovação da ata número 244 de 2021, balancetes financeiros, receitas e despesas de janeiro a abril de 2021, saldos bancários e rendimentos de aplicações financeiras em abril de 2021, aprovação da venda da folha, outros assuntos. Jean Carlos de Bastiani, presidente da CACENC. Por hora são só esses. Passamos agora para a leitura do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das proposições apresentadas nessa 15ª sessão ordinária ao plenário da Câmara Municipal. Começamos pelo projeto de lei ordinária número 16 de 2021, de autoria de Maicon André. Autoriza a criação da Feira Livre de Corbélia e da outras providências. Seguimos pelo requerimento número 25 de 2021, autoria do nobre vereador Ney Palves. Requer informações e cópias de documentos relacionados à contratação da empresa Melo e Santos Terraplanagem e Construção Limitada. Agora temos a indicação número 91, de autoria do nobre vereador Eli Stefanello. Indica ao chefe do Executivo Municipal que determine ao setor competente a instalação de faixa elevada no cruzamento da Avenida Minas Gerais e Avenida Paraná. Ainda que se instale faixa elevada na Rua Flamboyant e Avenida Paraná. Como última indicação de número 92, de autoria do nobre vereador Paulo do Raio X. Indica que sejam priorizados para receber a vacina imunizante contra o Covid-19 servidores públicos que trabalham nos setores de serviço e assistência social do município. Senhora presidente, eu gostaria de, se possível, colocasse na ordem do dia, dado a urgência da matéria. Muito bem, será colocada. Último. Essa era a última do expediente, nobre presidente. Passamos, então, para a leitura de respostas recebidas. Peço aí dos ofícios e requerimentos expedidos pelos vereadores desta Casa de Leis, também das respostas que foram enviadas pela administração municipal aos vereadores.
Fazendo a leitura, eu vou conceder a palavra daí para que o proponente faça suas colocações. Senhora presidente, nobres vereadores, temos apenas uma resposta do requerimento, requerimento número 10, 2021, de autoria do nobre vereador Emanuel Andrigo Uffi, requer esclarecimentos quanto ao pagamento de adicional de insalubridade aos servidores municipais. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições constantes no regimento interno dessa Casa de Leis requer, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que sejam disponibilizadas informações quanto ao pagamento de adicional de insalubridade aos servidores municipais, particularmente informando e juntando qual a legislação que fundamenta o pagamento, qual é a base de cálculo utilizada para apuração do referido adicional, bem como análise técnica para verificação e declaração da legalidade do procedimento. Justificativa. O vereador justifica ter recebido consulta de servidores e outros cidadãos quanto ao valor recebido, mais especificamente quanto ao seu ínfimo valor, questionando a validade dos valores pagos, que de uma análise inicial identificam-se algumas diferenças em relação ao dispositivo na normatização federal. Vereador Emanuel Andrigo Uffi. Emanuel, fique à vontade se você queira fazer alguma manifestação aí com a sua resposta. Agora vamos à resposta. O ofício número 326/2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, em atenção ao requerimento número 10/2021 do nobre Edir Emanuel Andrigo Uffi, venho por meio deste informar que o pagamento adicional de salubridade dos empregados públicos é concedido segundo a norma da CLT, em função do cargo exercido, e dos servidores municipais é concedido de acordo com a Lei Municipal 286 de 1992, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Sendo que há, para o momento, renova o protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Wilson Roque Schwenning, Procurador-Geral. Em relação à resposta desse requerimento, eu acho que essas respostas desse requerimento, pelo menos até hoje, as que eu recebi, é mais para fugir do assunto do que para fornecer respostas necessárias. Então, assim, quando demorou para chegar, né, porque o normal deveria vir em 30 dias, acho que demoraram-se 60 e tantos dias, eu até pensei, eu nem vou cobrar que vai vir uma resposta bem bacana. E daí vem dizendo que pegou a resposta na CLT, o que é óbvio, né? Parece até engraçado, é até ruim para a gente quando a gente recebe uma resposta tão fraca igual a essa. Acontece que o município ele paga o adicional de insalubridade pelo salário mínimo, o que é inconstitucional segundo algumas teses. O que a gente queria propor era que fosse feita uma análise e respeitasse a súmula 17 do Tribunal Superior do Trabalho e pagasse o adicional de insalubridade pelo salário base, não pelo salário mínimo. Ou seja, os servidores públicos municipais eles estão deixando de receber o que é de direito, apenas com uma tese de que está se adotando a legislação interna municipal. Mas se tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que eu considero maior que a legislação interna, então eu peço que o prefeito municipal, o pessoal do RH façam uma análise e façam essa revisão. Eu estou dizendo isso até para dar como se fosse uma contribuição minha, e para fazer com que, futuramente, o município não seja cheio de pessoas entrando no Ministério do Trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, eu dou a súmula, se o pessoal achar que é justo fazer esse pagamento, eu acredito que o pessoal faça conforme tem que ser. A súmula é a 17, que diz que o salário mínimo poderá ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade, exceto quando o trabalhador perceber, ou seja, receber um salário profissional, ou seja, se ele é elencado numa categoria de trabalho, por exemplo, um enfermeiro, ela deve ganhar aquele valor base. Então, o pagamento de insalubridade tem que ser pelo base e não pelo salário mínimo. Obrigado, senhora presidente. Passamos, então, para análise e votação das proposições incluídas na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias em pauta para discussão
e posterior votação de cada uma das matérias da pauta de hoje. Então, eu vou iniciar pela indicação que foi colocada como ordem do dia, devido à importância do assunto e à celeridade do mesmo. Então, temos a indicação número 92/2021, de autoria de Paulo José Borges Cardoso. Indica que sejam priorizados para receber a vacina imunizante contra o Covid-19 servidores públicos que trabalham no setor de serviço e assistência social do município. O vereador que subscreve no uso das atribuições constantes no regimento interno dessa Casa de Leis indica: nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente preposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal para que os servidores públicos municipais que trabalham nos setores de serviço e assistência social sejam priorizados com a inclusão de sua categoria na fase 1 do Plano Municipal de Vacinação para o recebimento de vacinas imunizantes contra o Covid-19, sendo eles servidores lotados no CRAS, CREAS e Secretaria de Ação Social, especificamente os que têm maior contato com o público. Justificativa. O vereador justifica que, devido à grande exposição e riscos sofridos pelos servidores que trabalham nos setores de serviço e assistência social, os quais têm contato direto com diversas pessoas que chegam de todas as partes da região, bem como de outros estados. Portanto, se faz necessária a inclusão dos mesmos no Plano Municipal de Vacinação, a fim de que recebam a vacina de maneira prioritária o mais rápido possível. Vereador Paulo José Borges Cardoso. Passo a palavra ao vereador Paulo para que faça aí suas colocações sobre a indicação. Senhora presidente, senhores vereadores, servidores, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, eu até justifiquei o fato de pedir para pôr na ordem do dia, dada a relevância da matéria e a urgência, né? Uma vez que a gente está vivendo aí um período complicadíssimo com relação a essa doença. Temos aqui na casa, né, exemplo de como isso está sendo perigoso, eu diria assim. E na Secretaria de Ação Social, nos setores aí do social do município, a gente sabe que muitas pessoas estão na linha de frente, recebendo pessoas em situação de rua, pessoas que vêm de outras localidades, e sem ter como definir quem pode estar aí transmitindo essa doença. Além do que, a gente tem que se preocupar não só com o fato do servidor não pegar essa doença, não ser contaminado, mas de repente o servidor vai ser contaminado, não sabe que está contaminado e pode estar passando, contaminando outras pessoas. Eu diria até que nem só do social, eu acho que todos os setores em que as pessoas fazem atendimento ao público, seria importante isso. Aí alguém pode dizer, mas e lá no setor privado? Tudo bem, lá no comércio, lá não sei, numa loja, por exemplo, dificilmente a pessoa que está doente, que está se sentindo mal, vai procurar, né? Vai lá fazer suas compras. A possibilidade é menor. Porém, nesses setores públicos, as pessoas acabam indo, as pessoas têm suas necessidades e têm que, muitas vezes, até não estando se sentindo muito bem, acabam indo buscar os serviços públicos. E na assistência social, principalmente. Então, eu acho que seria interessante o município analisar a possibilidade de imunizar esses funcionários, servidores, e, como eu falei, se puder ampliar isso para demais setores de atendimento, importante. Temos aí setor de identificação, setor de Detran, enfim, outros setores que é um atendimento ao público e é um atendimento necessário. Tributação também, né? Todos setores aí que têm contato direto com as pessoas. Então, seria importante isso. Mas principalmente a ação social, que eu vejo que o pessoal da ação social, eles têm um público mais, não é um público mais perigoso, mas de um risco maior, uma vez que tem pessoas que circulam por outros municípios e acabam buscando o serviço social. Então, é importantíssimo isso. Inclusive, houve um apelo para alguns funcionários do setor, e eu estou aqui repassando, pedindo encarecidamente que o município analise isso e tente colocar em prática, se for possível. Obrigado.
Continua em discussão. Vereador Eli Stefanello. Senhora presidente, demais vereadores, os que nos assistem, é uma indicação de bastante relevância, porque também não atende só os municípios, também as pessoas de outros estados e algumas vezes de outros países. Então, vai estar correndo um sério risco recebendo essas pessoas. Mas, como o Paulo falou, se fosse possível, todas as pessoas que atendessem de frente seria necessário e importante, porque o risco, além da pessoa pegar o Covid, vai transmitir para a família também. Então, de suma importância, ter o meu total apoio. Obrigada, vereador Eli. Continua em discussão. Vereador Claudino, fique à vontade. Senhora presidente, os demais vereadores, servidores, as famílias que nos acompanham em suas casas, meu boa noite. Tem um ditado que diz assim: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Nós estamos numa situação assim que a gente nem sabe mais o que falar e o que dizer muitas vezes. Claro que, bem colocado, Paulo, a tua sugestão, aprovo 100% sim, mas que bom seria se nós tivéssemos vacina para as gestantes que estão precisando também, para os professores, para os servidores de um modo geral, para as pessoas que têm uma certa deficiência, uns com problema de rim, outros fígado, nessa situação. Pode ter certeza que a gente está aí apoiando, estamos brigando. Vamos pedir, assim, para o Poder Executivo olhar com carinho, com cautela para todos os profissionais, ver de que maneira conseguimos essas vacinas, porque é necessário e importante. É isso aí, obrigado. Continua em discussão. Concluída a discussão, coloco a proposição, indicação número 92, de autoria do vereador Paulo do Arraio X, em votação. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem que se levantem. Declaro aí aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento de moção de aplauso. Em reconhecimento ao empresário senhor Décio Boniati por suas contribuições prestadas à comunidade corbelhense por meio da atuação empresarial no município de Corbélia. O vereador Eli Stefanello apresenta à Câmara Municipal de Corbélia, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, requerimento escrito de moção de aplausos e congratulações, propondo que todos os vereadores assinem conjuntamente a presente homenagem em favor do cidadão corbeliense, senhor Décio Boniati, pelas importantes contribuições para com o desenvolvimento socioeconômico em nosso município, em favor da população trabalhadora e com o município de Corbélia, gerando emprego e renda para as famílias, receita tributária para o município, em decorrência da aquisição de bens, produtos e serviços no comércio local. A atuação empreendedora distinta o qualifica como autêntico merecedor dessa justa e singela homenagem. Na atuação como vereadores, reconhecemos as contribuições para o desenvolvimento socioeconômico da população e do município de Corbélia, por meio das atividades empresariais desenvolvidas e que vêm gerando emprego e renda para a população local e divisas para a municipalidade. Sendo o senhor Décio Boniati um dos empreendedores tradicionais de Corbélia e que continua demonstrando acreditar no potencial do nosso município. A moção de aplausos e congratulações se destina àquelas pessoas, figuras notórias, que são de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade e, independente de sua área de atuação, contribuem com o desenvolvimento do município. Edifício da Câmara Municipal, Corbélia, 5 de maio de 2021. Vereador Eli Stefanello. Muito bem. Vereador Eli Stefanello, com a palavra para que faça suas colocações. Senhora presidente, ok lá? Tá ok. Senhora presidente, senhores vereadores, os que nos acompanham, apenas aí uma singela homenagem a uma pessoa que acredita no município, que vem Você aí... aguardar um pouquinho para ele ler uma justificativa ali? O senhor quer que eu leia a justificativa que o senhor escreveu? Pode. Pode. O empresário Décio Boniati, por sua contribuição de caráter socioeconômico ao município, destina-se à honraria como reconhecimento pela valorosa atuação local por meio de seus empreendimentos no município. Assim,
pelo presente requerimento escrito de moção de aplausos e congratulações, vem propor que todos os vereadores assinem conjuntamente a presente de homenagem em favor do senhor Dércio Boniati. A intenção de moção de aplausos e congratulações, quando apresentada, é de homenagear as pessoas que trabalham pelo município. É uma celebração àquelas figuras públicas que são de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade e de sua população, independente de sua área de atuação. Filho de Alberto Boniati, casado com a senhora Márcia Boniati, pai de Pedro Augusto Boniati e Maria Eduarda Boniati. O senhor Dércio Boniati chegou a Corbélia na data de 5 de 11 de 1998, iniciou suas atividades empresariais pagando aluguel no prédio da família Corbari e, após 2 anos de atividade, mudou de endereço para o imóvel do senhor Eupídio Giglio e 8 anos depois comprou o prédio com área de 3.500 metros quadrados, passando a gerar 67 empregos diretos. Em seguida, abriu mais uma loja, o Mercado Boniati Facilite, na Avenida Rio Grande do Sul, no bairro Vila São José, já em área própria do empreendimento, que atinge 1.200 metros quadrados, superando os R$3 milhões em investimento e gerando pelo menos 45 empregos diretos e mais 500 empregos indiretos. Também atua no setor imobiliário, com o loteamento que foi autorizado pela Câmara Municipal por meio da Lei Ordinária número 921, de 11 de abril de 2016, que autorizou o loteamento denominado Loteamento Residencial Parque dos IPs, compreendendo a área de 114.757,4 metros quadrados, que equivale a 11,47 hectares de área ou 4,74 alqueires, situada no perímetro urbano da cidade de Corbélia, e também com investimentos na área rural para a produção agropecuária. A atuação empreendedora vem contribuindo com a geração de renda no município, para as famílias trabalhadoras, que contribuem para a manutenção e expansão dos empreendimentos do empresário homenageado com a presente moção de aplausos e congratulações. Eli Stefanello, vereador. Agora sim, vereador, com a palavra para as suas colocações. Senhora presidente, demais vereadores, aí a justificativa falou tudo aí, a geração de divisas, a empregabilidade, sustentabilidade e acreditar no município. E investe, ganha dinheiro aqui e investe aqui. Quem ganha com isso é o município e o desenvolvimento do município está aí cada vez melhor com pessoas que acreditam e investem. É uma pequena homenagem aí para pessoas que realmente se dedicam e se empenham em desenvolver o seu desenvolvimento junto ao município, do dinheiro que ganha, aplicam aqui, gerando divisas e sustentabilidade ao nosso município, pessoas que realmente acreditam no município. Quem me dera aí que mais pessoas aí, a gente sabe que também fazem isso, que tenham mais ainda para que Corbélia cada vez possa desenvolver mais, com mais geração de empregos para os nossos municípios. Eu peço o apoio de todos e obrigado. Muito bem, continua em discussão. Vereador Claudino. Senhor vereador Eli, homenagem justa. Conheço o Décio e toda a sua família. Posso dizer assim que tenho uma amizade e particularidade com ele. Um empresário renomado na nossa cidade, contribui com muitos empregos. Numa das conversas, entre tantas conversas que eu tive com ele, numa das conversas que nós conversamos um tempo atrás, ele também se mostrou bem solidário assim com relação ao albergue, né? Conversa daqui e dali. A gente sabe que para ter um albergue na nossa cidade custa muito caro dinheiro, não só o prédio em si, mas a gente sabe o que tem por trás disso. Para ser bem breve, bem rápido, não vou me alongar muito, porque se fosse para ver, a gente teria muita conversa, muita discussão, muitas coisas para falar sobre o Dércio Boniati. E ele sempre contribui, né? Até ano passado, no Natal, ele contribuiu com nós ali, comigo e com o vereador Marquinhos, né? Não com nós, mas com as crianças no decorrente do Natal ali. Ele falou que se a cidade nossa tivesse um albergue, ele, com certeza, a alimentação ele daria toda. Então, é muito bom a gente escutar assim de uma pessoa que fala isso aí. A gente fica até elogiado com isso aí e fala que é difícil, né? Já falar para ele assim que é difícil manter e ter um albergue. Mas a gente gostaria que tivesse mais empresários como ele para contribuir com a nossa cidade. Homenagem justa. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco a proposição da moção número 12, de autoria do vereador Eli Stefanello, em votação.
Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação número 87 de 2021, autoria do vereador Eli Stefanello. Indica ao chefe do Executivo Municipal que determine ao setor competente para que viabilize a realização de adequação de estacionamento de veículos na Avenida Rio Grande do Sul. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições constantes no regimento interno dessa Casa de Leis, indica ao senhor prefeito municipal que determine junto ao órgão competente da administração municipal a realização de medidas de interesse público local, com a adequação de estacionamento na Avenida Rio Grande do Sul, para que possa atender a população e também os estacionamentos comerciais que lá atuam. Justificativa. A justificativa da presente indicação está na exigência da necessidade de ampliar a capacidade de vagas para estacionar e atender a população e os comerciantes naquela via, com a pintura regulamentar de demarcação de vagas de estacionamento, inclusive com a reserva de vagas destinadas para idosos, portadores de necessidades especiais com mobilidade reduzida e adequadamente localizadas o mais próximos possível da entrada de estabelecimento. Em resumo, a legislação de trânsito dispõe que no município as vias públicas devem ser sinalizadas pela Prefeitura. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 24, parágrafo 3º. Diante do exposto, manifesto o pedido de apoio aos colegas vereadores para que a aprovação e encaminhamento da indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para as providências cabíveis. Vereador Eli Stefanello. E aqui junto tem um anexo, né, que justamente desenha quais seriam as adequações. Eu acredito que não vai dar para ver por aí, mas é na mesma formatação daqueles que tem ali na frente do Boniati Presentes, ali na avenida ali, né? Muito bem. Coloca a matéria em discussão. Passo a palavra ao vereador Eli para as suas colocações. Senhora presidente, demais vereadores, os que nos assistam, a intenção é que perpendicularmente você vai colocar 2 veículos. Na vertical você coloca só um. Então, num trajeto aí de 400 metros, vamos dizer, você vai perder o estacionamento aí de uns 20 veículos e acaba atrapalhando, então, aí o desenvolvimento ali, porque a pessoa vai ter que estacionar seu carro a 500, 600, 700 metros do local. Então, fazer um estudo aí o pessoal do trânsito aí, da Viações e Obras, para que nesses locais, aqui, por exemplo, tem que ter umas explicações. Aqui próximo ao LOD ali, aí depois para lá já não é. Então, tem que fazer uma análise geral de tudo isso aí para evitar onde você vai estacionar 2 veículos, estacionar um só. Então, faça um estudo aí que venha facilitar, porque a cada vez mais aí nós estamos aí com problemas muito sérios nos estacionamentos e com urgência aí os bolsões de motos, né? Precisamos que faça com urgência, porque vai ajudar bastante aí e facilitar mais vagas aos que têm veículos. Obrigado. Muito bem, continua em discussão. Vereador Paulo Rechis, fica à vontade. Eu vou me manifestar favorável, obviamente, à indicação do vereador, apesar de que eu acho que o município tem que fazer um amplo estudo com relação à questão dos estacionamentos no município. Eu tenho falado, e vou repetir aqui, da questão do plano diretor, que o ano que vem, o prazo da discussão do plano diretor, que também vai tratar de trânsito, mas o município de Corbélia precisa urgentemente de um estudo de trânsito de modo geral. Nós nos acostumamos com ruas largas, né? Nós temos o privilégio de grande maioria das ruas, pelo menos no setor mais antigo do nosso município, com ruas largas, onde o fluxo de veículos, o trânsito flui correndo tudo. E agora, com relação aos estacionamentos, a gente está tendo dificuldades com os estacionamentos, o número de veículos, acho que aumentou astronomicamente, as condições que as pessoas têm, maiores, de compra de veículos, eu acho que faz com que a questão do estacionamento seja complicado. Nós estamos passando por isso, inclusive, dias atrás a gente discutiu a questão do estacionamento aqui em frente ao Paço Municipal. Em alguns locais estão sendo feito esse sistema de estacionamento, como sugeriu o vereador.
E eu tenho visto reações de ambos os lados. Pessoas que concordam, principalmente os comerciantes, uma vez que aumenta o número de vagas, e eu acho louvável, eu acho justo. E pessoas que reclamam pelo fato de ficar estreita a rua e o trânsito acabar atarracando um pouco. Na Rua Rio Grande do Sul, nós temos que lembrar que nós temos a ciclovia, que já toma na Avenida Rio Grande do Sul, já toma uma parte da via. Então, eu acho que é essencial, é importantíssimo aumentar o número de vagas de estacionamento, sem dúvida nenhuma. Principalmente para os comerciantes daquela avenida. Porém, tem que se fazer um estudo muito coerente. Eu diria até que está na hora do município contratar uma empresa especializada em trânsito para definir. Porque a partir do momento que a gente começa a ter ruas mais estreitas, começa a ter estacionamentos nesse sentido, nós temos que lembrar que nós temos que tirar o fluxo, o trânsito de grandes veículos. Porque se as ruas estão estreitas, os grandes veículos não podem passar mais. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, tem que se fazer um estudo, definir as ruas para trânsito de caminhões, máquinas pesadas, enfim, e trabalhar na questão do estacionamento. Sou favorável, sim, à indicação do vereador, mas sugiro e peço novamente a todos os vereadores que daqui uns dias nós teremos aí essa questão do plano diretor, vamos nos ater, vamos nos dedicar, vamos trabalhar em cima desse plano para que saia alguma coisa bacana, alguma coisa que realmente seja funcional para o município, que traga o que é necessário, que atenda a expectativa da população. E peço, sim, encarecidamente, que o município, que o Poder Executivo, analise a possibilidade de contratar uma empresa e fazer uma análise de trânsito coerente para o nosso município. Nosso município está crescendo, empresas se instalando aqui, o fluxo de veículos aumenta, o fluxo de veículos grandes aumenta, daqui a pouco nós teremos carretas passando aí no centro, e nós temos que definir, sim, as ruas que podem passar e as ruas que não podem passar esses veículos pesados, para que o fluxo siga normalmente com veículos menores e os estacionamentos sejam compatíveis aí com a necessidade dos comércios. Mas sou favorável à indicação do vereador. Continua em discussão. Não havendo discussão, o vereador Eli, por favor. Concordo aí plenamente com a ideia do vereador Paulo. Precisa ser feito esse estudo com urgência. Acho que convocar as duas autoescolas, a Secretaria de Viações e Obras, os engenheiros, a 7ª Ciretrans, a Polícia Militar e uma empresa aí de entendimento no trânsito. Temos que lembrar a população corbelense que a velocidade é entre 40 e 50 km por hora. Se a gente, principalmente na sexta para sábado aí, é um absurdo, pessoas andando aí acima de 100, com motos, com veículos. Então, temos que respeitar a sinalização. Então, é necessário aí esse estudo para que, lá na frente, Corbélia vem crescendo e aumento da população e necessário, então, esse estudo com urgência. Eu já até fiz várias indicações no mandato passado e precisamos que isso saia do papel, entre em prática aí, que tem esse estudo e comece a se colocar em prática, porque amanhã depois acontecem acidentes graves aí e daí não tem mais o que fazer. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco aí em votação a indicação número 87 do vereador Eli Stefanello. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade dos votos. Prossiga, vereador. Indicação número 89 de 2021, de autoria dos vereadores Professor Chico e Ney Adair Palves. Indica a construção de ponte na comunidade rural São Pedro. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constantes no regimento interno dessa Casa de Leis indicam: nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente preposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de que se construa uma ponte de concreto na comunidade rural São Pedro, entre as propriedades dos senhores Arlindo Bellorini e Osmar Zanata. Justificativa. Os vereadores justificam que a ponte existente no local supracitado encontra-se em situação altamente precária, sendo inviável a realização de reforma. Portanto, indica a construção de uma nova ponte com material de concreto.
O local em questão é utilizado para o tráfico de moradores e agricultores. E para garantir maior conforto e segurança a esses munícipes, indica que a presente indicação seja devidamente atendido. Professor Chico, vereador. Ney Adair Palves, vereador. Coloco em discussão. Vereador Ney, fique à vontade para fazer suas colocações. Senhora Presidente, Senhora Presidente, demais vereadores, servidores e aos que nos assistem em casa, meu boa noite a todos. Em primeira mão, quero desejar aos vereadores ausentes, o nosso presidente Paulinho, primeiro secretário Chico, os vereadores Nene e Maico, pedir para que Deus os abençoe, que mande muita saúde para eles, e principalmente os dois que positivaram ao coronavírus. É uma preocupação, a gente fica nervoso com a situação, é lastimável que essa praga esteja alojada aqui em Corbélia, a gente se preocupa porque o número dessa Covid está aumentando em nosso município. A questão daquela ponte, já pelo menos há uns 30 anos os moradores vêm reclamando daquela ponte. As duas cabeceiras quebradas, reforma, cada pouco tempo estão reformando, gastando dinheiro. Se pegasse pelo menos dos 10 últimos anos que foi reformado ali, acredito que daria para construir as duas cabeceiras novas. As duas cabeceiras estão deterioradas, quebradas. Há uns 2 anos atrás foram lá, jogaram pedra, aquelas pedras, os refugos das pedreiras, onde se faz corte de pedra para calçamento, chamadas de bodona. Aí o que aconteceu? Enforcou o rio. A água já tinha dificuldade em passar embaixo da ponte, entre as cabeceiras. Agora jogaram pedra para calçar, ficou pior ainda. Com essa chuvarada que de vez em quando acontece, a água acaba passando por cima da ponte, perigoso deslocar tudo. E ali passa caminhões, carreta, máquinas pesadas, e também uma preocupação muito grande nossa é o transporte escolar. Então eu gostaria que todos os vereadores nos apoiassem para que a atual gestão faça aquela ponte para a comunidade de São Pedro. Muito bem, continua em discussão. Vereador Eli. Senhora Presidente, demais vereadores, vereador Ney, já estive naquela ponte lá mais de 50 vezes. Ela sempre tem algum problema, passa 1 mês, 2, dá uma arrumada, volta de novo. E a questão, se fizer de eucalipto, ela dura 2 anos, 2 anos e meio, e tem que ser feita novamente. Então, enquanto não fizer de material aquela ponte lá, e a cabeceira também de material, nós vamos ficar nessa ladainha aí, cada 2 anos, tem que ir lá e fazer tudo de novo, porque o peso lá é de carretas durante a safra e não suporta. Ela tem um comprimento de 10 metros de comprimento, de 10 a 11 metros, ela precisa de uma cabeceira pelo menos de 1,5 m cada lado de concreto. Mas enquanto fizermos de madeira, nós vamos estar sempre aqui pedindo para fazer novamente pontes. Mas sou de acordo que resolva o que eles precisam. Continua em discussão. Agradeço ao vereador Eli, e aquela ponte, a largura dela, o leito dela está com 9 metros. Pode até deixar os 9 metros, mas quando se for fazer cabeceiras novas, que façam mais alta, porque infelizmente no fundo do rio vai parando terra, vai parando pedra, e o leito do rio está subindo, então acaba prejudicando e passa a água por cima da ponte. Então acredito eu que se fizer levantar 1 metro mais as cabeceiras, não vai mais ter problema. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação a indicação número 89, de autoria do professor Chico e do vereador Ney Palves. Os que concordarem, permaneçam sentados, e os que discordarem, que se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação número 90, de 2021, de autoria do professor Chico e do vereador Ney Palves.
indica a realização de estudo técnico a fim de viabilizar melhorias no trânsito do distrito Nossa Senhora da Penha. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constantes no regimento interno dessa Casa de Leis indicam, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de realizar estudo técnico a fim de viabilizar melhorias nos cruzamentos das vias. Rua Presidente Rodrigues Alves com a Avenida Presidente Goulart e Rua Presidente Juscelino Kubitschek com a Avenida Presidente Goulart. Indica ainda que seja verificada a possibilidade de colocação de placas de sinalização, bem como a construção de redutor de velocidade. Justificativa. Os vereadores justificam que esse é um pedido da população que tem enfrentado problemas de locomoção nas vias supracitadas. Nesse sentido, pedem a realização do estudo a fim de buscar soluções viáveis para melhorar o tráfego e garantir melhor segurança aos condutores, pedestres e ciclistas que utilizam essas vias diariamente. Vereador Professor Chico e vereador Ney Adair Povs. Coloco a matéria em discussão. Vereador Ney, fique à vontade para fazer suas colocações. Senhora Presidente, há poucos dias estive com o vereador Professor Chico na Penha, visitando alguns moradores, algumas famílias e comércio do distrito da Penha, e daí nos deparamos também na frente da igreja matriz, onde só tem aqueles olhozinhos de gato. Ali o pessoal pede uma lombada de elevação, e daí nas esquinas da praça, nas ruas já citadas aí pelo nosso amigo Coelho, as pessoas pedem a rotatória. Mas para se fazer uma rotatória, tanto no distrito da Penha como no Ouro Verde, há poucos dias atrás nós estávamos discutindo com a vereadora, tem que se fazer um estudo para ver se a largura das ruas comporta a rotatória, né? Então, a lombada em frente à igreja, a gente já pede a lombada de elevação. Agora, na questão das esquinas na região da Praça da Penha, tem que se fazer um estudo, já conversamos com o secretário de Viações e Obras. A partir do momento que esta casa aprovar a nossa indicação, ele já vai lá, vai providenciar com os engenheiros e fazer um estudo para ver se lá faz algumas lombadas de elevação para reduzir a velocidade dos motoqueiros, dos veículos que passam por ali, ou se faz a rotatória. Continua em discussão. Vereador Claudino, fica à vontade. Muito bem, vereador Ney. Com certeza a gente concorda e estamos apoiando sim. Nós sempre, quase todas as sessões que nós temos na Câmara, sempre acabamos discutindo, né, sobre leis de trânsito, seja lombada, seja placa, sinalização de toda a natureza. Como o vereador Paulo acabou de falar, nós temos agora o plano diretor, né, de trânsito, que tem que ser trabalhado e aprovado, mas, enquanto isso, a gente percebe, sim, que está um pouco devagar, né, com relação a tudo isso, o executivo com relação a isso aí. Mas vamos cobrar, sim, como o senhor mesmo falou, lá em frente à igreja do distrito de Nossa Senhora da Penha, como eu e o Paulo já passamos lá, conversamos com o padre, como o senhor falou, eu acabei lembrando agora. E eu acho que ainda não foi concluído lá, né, Paulo? Eu não fui mais para lá, que nós pedimos uma lombada de elevação. É assim, falta muito, falta bastante coisas assim para o Poder Executivo correr atrás. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes demanda recursos, demanda mão de obra, tantas coisas. Mas vamos pedir, vamos cobrar, vamos correr atrás. O prefeito tem máquinas boas, sabemos que tem caminhão, tem patrola, tem pá carregadeira, tem bobiquete. O maquinário está pronto, né? Então vamos, município ou executivo, que coloque em prática. Obrigado. Continua em discussão. Eu peço desculpa ao vereador Claudino e ao vereador Paulo, já que vocês tinham pedido a lombada de elevação, então eu peço desculpa, não estava acompanhando, não lembrava mais desse pedido de vocês, e não é que a gente queira se atravessar. Então fica
a questão nas quadras, nas esquinas da praça. Então, que fique valendo o pedido da lombada de elevação para o vereador Claudino e o vereador Paulo, que pediram antes de nós. Continua em discussão. Vereador Paulo, fique à vontade. Bom, aqui eu acho que não é um lugar de inflação de ego, né? Eu acho que todo pedido que é feito aqui é soma, né? Então, a gente fez, realmente, dias atrás, a gente fez um pedido semelhante a esse, pedindo uma lombada em frente à igreja, em frente à casa paroquial, até porque foi um pedido do pároco local, do padre, que nos pediu, e a gente atendeu sem dúvida nenhuma. Mas o seu pedido é mais amplo, o senhor está pedindo um trabalho de adequação de trânsito no Distrito da Penha, a gente sabe que é necessário. A gente tivemos num passado aí situações tristes, inclusive com atropelamento, com morte na Penha, e a Penha tem uma dificuldade maior, porque a fiscalização de trânsito, que nós temos aqui em Corbélia, queira ou não queira, nós temos a Polícia Militar aqui, que está constantemente andando nas ruas. Os distritos têm essa deficiência, né, presidente? Lá no seu distrito, provavelmente, também tem essa deficiência. Então, se a polícia está presente, queira ou não, inibe um pouco os excessos no trânsito. E nos distritos, então, tem essa dificuldade. Sou favorável à sua indicação e vem somar, né? As duas indicações significa que realmente é necessário. Com relação à lombada lá, eu tenho notícia assim, que já está em andamento, já está o projeto para ser executado em breve, né? Eu tenho cobrado bastante isso. Mas sou favorável e parabéns pela indicação. Continua em discussão, vereador Claudino. Vereador Ney, momento nenhum, sim, eu quis falar para chamar a atenção. Eu acho que nós, vereadores, nós temos que, se eu faço uma indicação e os outros vereadores, os demais vereadores fizerem, que bom. Temos que nos unir nessa Câmara para cobrar, seja o que for, de uma lombada, de um projeto mais amplo, temos que nos unir. Eu só comentei porque o senhor mesmo lembrou, que bom que o senhor lembrou, que o senhor está cobrando também, então é assim mesmo que funciona. Vamos cobrar, vamos nos unir e cobrar bastante a nossa administração, o nosso executivo. Obrigado. Continua a discussão, vereador Paulo. Me permite só uma observação aqui, até já estou vendo pessoas comentando, pedindo o porquê de uma lombada na Penha, né? A gente fez esse pedido porque foi um pedido do padre, o padre... Eduardo, né? Eduardo. Esqueci o nome, muito simpático, recebeu muito bem. E foi um pedido do padre. Eu acho que ninguém melhor do que o padre, que é o pároco local, que convive ali, saber da necessidade de um redutor de velocidade ali. Provavelmente, nos dias de festa, depois no dia de missa, no dia de reuniões, ele está observando e vê a necessidade, de repente, do risco de algum acidente. Então, temos sim que atender o pedido da comunidade. E foi um pedido do padre, um líder, né? Então, nada mais justo que a gente atender esse pedido, só para explicar aí para a população da Penha. Muito bem, continua a discussão. Vereador Emanuel, com a palavra. Secretário hoje. Esses dias eu estava comentando com o pessoal, salvo engano, o vereador Eli e o Claudino, em relação às indicações. A gente sabe que é muito difícil que as nossas solicitações sejam aceitas e sejam concluídas pelo Poder Executivo. Olha, acredito que 10% já é um número alto, um número elevado. Então, assim, a estratégia, né, quem sou eu para recomendar alguma coisa, mas a estratégia é a gente continuar fazendo indicação, a gente continuar falando aqui, até que aquilo seja feito. Então, se a gente precisar falar 10 vezes, eu acho até que é inevitável a gente repetir, né, indicações parecidas, mas, enfim, eu acho que é essa estratégia que a gente tem que adotar. Semana que vem, mês que vem, vê que não deu certo, a gente faz outra indicação, coloca o nome de mais 2 vereadores e vai pedindo, até, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Obrigado, senhora presidente. Muito bem, continua em discussão. Vereador Eli Stefanello. Conversando aí com o secretário de Aviações e Obras, para fazer aí pelo menos o mais essencial, né? Enquanto depois no plano diretor
aí sim fazer o acréscimo, mas enquanto solucionar o que é mais óbvio lá, que é mais, hoje que corre aqueles perigos. Você fala, Penha não tem perigo. Como não tem perigo? Já houve pessoas atropeladas e houve óbito lá. Então, é de suma importância, sim, evitar. Principalmente, o maior problema que nós temos no nosso município, não sei se talvez seja em todo o Brasil, mas é entre sexta e sábado e domingo, né? Então, são onde acontece, aqui na Paraná, aqui com uma flamboyante ali, aconteceu 3 acidentes entre sexta e sábado, né? Então, é lamentável, né? Então, precisamos, sim, de urgência aí para salvar a vida. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco a proposição aí, indicação número 90, dos vereadores professor Chico e vereador Ney, em votação. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 23, 2021, de autoria do vereador Ney Adair Palves. Requer cópia dos decretos números 584/2021, de 8/4/2021, e do decreto número 585/2021, de 9/4/2021. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições constantes no regimento interno dessa Casa de Leis, respeitosamente requer, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que sejam fornecidas as cópias das publicações no Diário Oficial Eletrônico com as respectivas datas do decreto número 584/2021, de 8/4/2021, e do decreto número 585/2021, de 9/4/2021. Justificativa. O vereador justifica que o presente requerimento tem por objetivo prestar esclarecimentos à população e também para o reconhecimento dos demais vereadores dessa Casa de Lei, a fim de fiscalizar a atuação do Poder Executivo Municipal. Vereador Ney Adair Palves. Muito bem, coloco em discussão. Vereador Ney, fica à vontade. Senhor presidente, é só a título de informação mesmo. Muito bem, continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação o requerimento número 23, de autoria do vereador Ney. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade dos presentes. Muito bem, concluídas as matérias da pauta de ordem do dia, peço aos vereadores que desejarem fazer o uso da tribuna para suas manifestações pessoais, para que se inscrevam a partir de agora, observando a alternância da sequência de oradores inscritos para a tribuna. Também peço aos colegas que, gentilmente, na medida do possível, façam o uso da tribuna de maneira sucinta na sua oratória. Obrigada. Vereador Eli, por favor, fique à vontade. Senhora presidente, demais vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa. Falar aí, relembrar novamente sobre o Maio Amarelo, a importância de respeitar sinalizações verticais, horizontais, velocidade e salvar vidas. Um momento que é para refletir. Os acidentes vêm aumentando em todo o Brasil e também os óbitos. Então, momento de pensar em valorizar a vida no momento tão difícil que passamos, em respeito à sinalização e ser aí mais cuidadoso,
ser um motorista prudente e observar, então, todas as condições que ele tem como motorista para evitar os acidentes que são evitáveis em 95%. Quero aqui também pedir as orações, independente de religiões, ao Paulinho Zacchetti, ao professor Chico, que estão aí com o Covid-19, e também rezar por todos aqueles que estão passando com esse momento difícil, que possam aí ter as bênçãos e a proteção de Deus e as orações para que nesse momento tão importante, um momento de fé e de oração. Quanto à moção de aplausos e congratulações ao empresário Dércio Boniati, se busca demonstrar o reconhecimento do Poder Legislativo de Corbélia para com este cidadão corbeliense, que por meio de suas ações e empreendimentos tem depositado sua confiança ao longo da vida por meio dos investimentos locais que auxiliam a atender a necessidade de geração de empregos e receitas tributárias para o nosso município. Por exemplo, por meio de constante prestação de serviços que geram impostos, como impostos aí sobre serviços de ISS, entre outros, gerando diversos empregos, gerando importantes vagas, formal e informal, direto e indireto, renda para dezenas de famílias que, por meio de oportunidades de trabalho, conseguem manter o seu sustento e honrar seus compromissos e movimentando o comércio local. Em razão desta conduta, tendo gerado benefícios para toda a comunidade e para o nosso município, fazendo jus a esta singela homenagem que busca valorizar as pessoas que se destacam por meio de suas contribuições para o desenvolvimento do nosso município. Parabéns, Dércio Boniati, família Boniati, e continue gerando aí empregos e divisas e sustentabilidade para o nosso município. E obrigado por acreditar e aplicar aí o investimento no nosso município. Obrigado. Muito bem, vereador Claudino. Sim. Mais uma vez, boa noite, senhoras e senhores. Eu quero hoje me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos na Covid. Me solidarizar também com todas aquelas famílias que estão com familiares nos hospitais, seja entubado, seja no UTI, ou seja, simplesmente internado ali, precisando de uma grande recuperação com relação à saúde. Quero me solidarizar também com os vereadores que hoje não se fazem presente aqui, o Paulinho Zacchetti, o professor Chico, que estão com Covid também, mas também com o Maico, o vereador Maico, que está em sua casa também com relação à saúde, e o Nene da Gráfica. Então, quero dizer assim para eles que se cuidem, que em breve, com certeza, estarão aqui. Quero desejar a todos uma boa noite, uma ótima semana, e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Vereador Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham de casa, novamente meu boa noite a todos, meu boa noite aos vereadores que não estão presentes hoje aqui, fisicamente, mas tenho certeza que talvez até possam estar acompanhando de casa, né, a sessão. Desejar um pronto restabelecimento a todos, em especial ao presidente Paulinho, ao vereador Chico, que estão como que fala, positivados, né? A doença traz até uns termos diferentes aí. Eu tenho certeza que muito em breve estarão aqui de volta, né? É um período aí de afastamento, um período de mais até de isolamento, mas desejo melhoras a ambos, que Deus os abençoe, que estejam o mais breve possível
condições de estarem aqui novamente cumprindo com suas funções de vereadores. Eu tenho certeza que é o que eles desejam nesse momento, uma vez que foram eleitos para isso e têm o seu, como eu diria assim, a vontade, né? Todo a pessoa pública que foi eleita para um cargo é porque ele quer atuar naquela função. Ele tem esse desejo. Então, ninguém se afasta por livre e espontânea vontade. Então, melhoras a todos aí, que Deus os abençoe e que, muito em breve, possam estar de volta aqui nessa casa. Eu tive a satisfação de participar na última quinta-feira de uma audiência pública online aqui dessa casa com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, uma audiência pública promovida aí pela Assembleia Legislativa, aconteceu no município da Lapa, município esse que tem uma característica parecida com a nossa, que também tem um pedágio que divide o município. Não é uma coisa tão gritante, porque lá divide um distrito, e pelo que eu entendi, eles têm lá também seus descontos, enfim. Mas é uma característica parecida com a nossa. Nessa Assembleia tinha participação, inclusive, de senador da República, e foi a oportunidade de me manifestar, falar do nosso movimento aqui, falar da nossa situação, falar do nosso município, falar da nossa dificuldade, falar da injustiça que acontece aqui no nosso município há mais de 20 anos. Foi a oportunidade de pedir, não só aos deputados estaduais que estavam participando dessa audiência, mas também ao Senado, aos deputados federais, para que atuem, que façam a sua parte a nível federal, uma vez que nós estamos falando de uma rodovia federal. Rodovia 369 é uma rodovia federal e tem essa dificuldade maior ainda do que as demais, uma vez que o governo do Estado recebeu a 369 há 20 e poucos anos para administrar. Ou seja, o governo federal falou, pega aí, Paraná, a 369 você administra. E agora o governo federal está pegando a 369 de volta para eles administrar. E o Paraná está entregando as rodovias do Paraná também para o governo federal administrar. Porém, existe uma grande diferença das estaduais e da federal, porque as rodovias estaduais necessariamente vai ter que passar um projeto, vai ter que ser aprovado pelo Poder Legislativo do Estado do Paraná, essa concessão para o governo federal administrar. Por isso toda essa briga, por isso todo esse embate que está acontecendo. Tivemos ontem, salvo engano, ou hoje ainda, uma resposta aí do presidente da República, já dizendo que as motos terão livre acesso aos pedágios do Brasil todo. Então já é uma vitória aí, esse movimento que houve por parte dos motociclistas, um movimento que se formou aqui no Paraná e deu certo. Então, o próprio presidente da República já sinalizou como sim. Resta a nossa batalha agora. Mas, como eu falei, eu participei da última quinta-feira dessa audiência, a nossa parte estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Temos agora que levar esse processo todo até o governo do Estado, protocolar da Assembleia Legislativa, nos próximos dias estaremos fazendo isso, e torcer sim para que tenhamos sido ouvidos, porque a nossa parte foi feita e vamos continuar fazendo até o último momento que for possível. Para encerrar, eu queria dizer aqui aos senhores, no ano passado, e fui procurado por algumas pessoas do Distrito da Penha, e me trouxeram a necessidade de uma, eu acho que até comentei com a presidente na época, de um CEMEI, de uma escola materno-infantil na Penha. Tem lá, né, alugado, acho um prédio alugado, uma coisa meio provisória. E a Penha está crescendo, a própria Copacol está se instalando lá, tenho certeza que outras, de repente a própria Copacol possa ampliar as suas instalações, geração de emprego, e vai ser necessário sim um local adequado para que essas crianças fiquem.
não se pode mais falar creche, né? Eu sou do tempo que falava creche, onde as crianças podiam ficar bem cuidadas, com profissionais capacitados, e as mães podiam ir trabalhar tranquilamente, chegar no final da tarde, pegar seus filhos e ir para casa descansados, sabendo que os seus filhos estavam bem cuidados, e assim como acontece aí nos CMEs do município. Mas, enfim, eu fui procurado por algumas pessoas desse distrito, dizendo dessa necessidade. E eu, de imediato, eu busquei o deputado que me representa em Brasília. Liguei para o deputado Frangão de imediato e falei, ó, deputado, precisamos disso. Precisamos de um recurso para isso. E ele falou, olha, Paulo, vamos buscar, sim, fazer o possível para que a gente consiga esse recurso. Talvez a gente consiga recursos livres para o município, de alguma forma, e o município possa investir recursos próprios, uma vez que a gente estará mandando dinheiro para o município para manter seus trabalhos. Muito bem. Ótimo. Procurei o executivo da época, o prefeito, vice-prefeito, salvo engano, era o prefeito em exercício até, e que concordaram. Uma conversa de bigode, um compromisso de homem, né? E para concretizar isso, eu recebi na semana passada uma ligação do deputado, dizendo exatamente isso, olha, estou colocando aí R$450 mil já para a saúde do município como recurso livre, para que a gente já comece a dar andamento naquele nosso projeto na Penha, dessa escola materno-infantil. Então, dizer que eu estou feliz aí, que já estou começando a cumprir, adiantado até, um compromisso que a gente assumiu de buscar recursos, de brigar para que isso acontecesse, e está acontecendo. Agradecer, sim, ao deputado Frangão, que me representa, e me representa muito bem lá em Brasília, graças a Deus. Todas as vezes que eu busquei, sempre fui muito bem recebido e sempre recebi, pelo menos, como que eu posso dizer, normalmente o que a gente pede, a gente consegue. Nunca vamos pedir coisas absurdas, coisas que não são possíveis. Mas, para concluir, e antes que alguém fale, ou alguém já está falando, o deputado não está fazendo mais que a obrigação dele, eu concordo. Verdade, é uma obrigação do deputado, ele tem esse poder de direcionar recursos para o nosso município, mas ele tem 100 e tantos municípios que ele poderia direcionar esse recurso. E ele está direcionando para Corbélia. Então, tenho sim que agradecer por ele lembrar de Corbélia e por cumprir com os compromissos dele, está devolvendo aí os votos que ele vem buscar. Então, obrigado, deputado Frangão, e uma boa notícia já aí para a comunidade da Penha, que eu acho que o nosso compromisso já começou a andar. Senhores, boa noite e obrigado a todos. Peço ao vereador Claudino, vice-presidente, nesta noite, que assuma os trabalhos para que eu possa fazer o uso da tribuna. Assuma a presidência para que a vereadora Marili faça o uso da tribuna. Fica à vontade, vereadora. Senhores vereadores, população que nos prestigia, mais uma vez, boa noite. Gostaria de fazer um breve esclarecimento. Às vezes é uma situação desagradável, as pessoas vêm perguntar, mas você tem privilégio lá no Executivo? Não. Por conta daquela indicação que eu e o Claudino fizemos aí sobre os profissionais de saúde. Desde março, que eu já tinha o documento que uma funcionária havia me pedido, né, para que a gente entrasse com um pedido, né, dia 29 de março, ela me mandou a cópia do Corém, né, dos decretos do Corém, e daí em diante eu já comecei a falar com o nosso doutor Luiz, aí do jurídico, e fomos atrás aí de informações para que depois a gente fizesse a indicação. A gente só não fez antes porque o vereador Claudino, me permita usar seu nome aqui, vereador, pediu para que a gente aguardasse até a semana do dia do profissional de enfermagem. Então, a gente aguardou aí com a indicação feita desde o dia 22, que já estava pronta, e a gente já vinha estudando desde o dia 29 de março. Na próxima semana, dia 24/5, iniciam-se as aulas presenciais,
Em conversa com a secretária de Educação, ela me passou algumas considerações. Esse retorno foi planejado após uma consulta pública com os pais. Houve aí uma intenção de 70% favoráveis ao retorno presencial. Para os que não concordarem, os filhos vão continuar sendo atendidos no modo remoto. Todas as unidades vão seguir o protocolo de biossegurança. Infelizmente, os professores ainda não foram vacinados, estão aguardando, pois vão seguir os critérios aí da vacinação determinados pelo Estado. Ela disse também que os pais receberam aí esse folder, né, explicando todas as condições. Então, na segunda-feira, iniciam-se as aulas presenciais. Também quanto ao cadastro dos pretendentes para as casas populares, é para todo o município. Às vezes eu falei um pouco mais da realidade do Ouro Verde, porque lá eu estou vivendo essa realidade, mas é para todo o município de Corbélia. Poderão fazer pelo site, né, coapar.pr.gov.br/cadastro, ou também podem se cadastrar pessoalmente. Nesse fim de semana, sexta-feira e sábado, será feito em Ouro Verde, no próximo fim de semana na Penha, provavelmente depois vão marcar uma data aqui para Corbélia. Estimo melhoras aí aos nossos vereadores, vereador Paulinho, nosso presidente, professor Chico, o vereador Nene e também o vereador Maico, que encontram-se em tratamento de saúde. Que estejam aí, que a sua melhora seja rápida. Aguardamos eles aqui assim que estiverem bons. Tenham todos aí uma boa noite e obrigado. Não tendo vereador mais no momento para fazer uso da tribuna, devolvo a presidência para a vereadora Marili. Obrigada, vereador Claudino. Aproveito a oportunidade para convidar a todos que nos honram com a sua companhia até este momento para a sessão ordinária na próxima segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, às 19 horas. Declaro encerrada a 15ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura de Corbélia. Muito obrigado pela sua companhia, boa noite e uma ótima semana a todos.